Oi, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem, com a ProLu tá tudo bem, graças a Deus. Bom, a aula de hoje vai ser sobre matemática. Nós vamos aprender um assunto novo. Nós vamos falar das medidas. E hoje, especificamente, nós vamos falar do litro, tá bom? Mas antes, vocês aí de casa vão assistir uma historinha bem legal de Arquimedes, tá certo? Prestem bastante atenção, porque é muito importante para vocês entenderem o assunto de hoje, tá bem? Adoro histórias antigas, daquelas em que a pessoa, sem nada nas mãos, consegue resolver problemas incríveis. Eu também! Para mim, a melhor de todas aconteceu há mais de 2000 anos, na Magna Grécia, com um rei desconfiado. Adoro histórias de reis! Conta! Ok, Saturnina, vamos lá. Herão, rei de Siracusa, encomendou uma coroa de ouro maciço a um artesão e forneceu ouro para que ele a fundisse. Legal! Alguns dias depois, o artesão entregou ao rei a sua desejada coroa. Herão segurou a coroa e desconfiou que tinha algo errado. Será que o artesão não usou todo o ouro que recebeu? Para ter certeza de que não foi roubado, o rei ordenou que pesassem a coroa. Aposto que a coroa estava mais leve. Não, Saturnina, a coroa estava exatamente com o mesmo peso. Mas o rei não se convenceu. Queria ter certeza que o artesão não misturou prata na coroa e ficou com uma parte do ouro para ele. E agora? Como descobrir isso? O rei mandou chamar o famoso Arquimedes, inventor e matemático, para esclarecer a dúvida. Mas Arquimedes não tinha uma solução pronta para o problema. Que pena! Ele deve ter ficado muito chateado. E aí? E ficou, Saturnina. Ficou dias e dias pensando. Um dia, quando se preparava para o banho, encheu a banheira e, distraído, entrou nela. Certa quantidade de água transbordou. Arquimedes ficou olhando a água que transbordava e, de repente, saiu da banheira e começou a correr pelas ruas gritando: Eureka! Eureka! O que quer dizer Eureka? Descobri em grego. E ele saiu pelado pelas ruas? Dizem que sim. Nossa! E o que ele descobriu? Diante do rei, Arquimedes, orgulhoso, mostrou um balde de água. Mergulhou a coroa e verificou a quantidade de água que transbordou. Depois, mergulhou uma barra de ouro com a mesma massa da coroa. E em seguida, mergulhou uma barra de prata com a mesma massa. O resultado foi que quando ele mergulhou a coroa, saiu mais água do que quando ele mergulhou a barra de ouro e menos do que quando mergulhou a barra de prata. Conclusão: a coroa foi fabricada com uma mistura de ouro e prata. Tecnicamente, 1 quilo de ouro tem densidade maior e volume menor do que 1 quilo de prata. Se o artesão fosse honesto, o volume de água que saiu do balde deveria ser igual ao da barra de ouro. Não é isso, professor? Exatamente, Saturnina. Arquimedes usou muito a curiosidade para inventar coisas. Tem vezes que o cientista está procurando uma coisa e acha outra. Lembrei de um cientista que descobriu o micro-ondas. Já sei! O senhor só vai contar no próximo encontro. Bom, agora que a gente já assistiu a historinha de Arquimedes, nós vamos agora saber o que é o nosso assunto.
Vamos lá? Para medir a quantidade de líquido em um recipiente, é usada a unidade de medida litro, com o símbolo, com a sigla L. Então, todo líquido que a gente vê é medido pelo litro. E o símbolo do litro é a letra L. Ou seja, se vocês verem uma aula de matemática, em um livro de matemática, em uma atividade que a gente fizer, alguma coisa relacionada à letra L, L puro, L maiúsculo, está relacionado ao litro, tá certo? Mas assim, para que serve isso? Espera aí que eu vou explicar para vocês. Observem essas duas garrafas aí, do mesmo tamanho, não é? E observe a segunda. Como é que eu vou saber qual garrafa tem mais quantidade de líquido do que a outra? O tamanho não pode ser, porque vocês já viram. Porque o vaso pode ser maior, mas pode ter pouca água. E o vaso pode ser menor e ter muita água. Então, utilizamos o litro para medir, para saber qual é que tem a maior quantidade de líquido. Mas como é que a gente mede, Pro? A gente mede através do copo milimetrado. Vocês estão vendo aí? Eles têm essas marcações aí para poder saber se a água estiver aqui no 100, tem 100 ml, que isso aí é que vocês vão ver mais para frente. Mas para vocês saberem que o litro, ele é medido através do copo milimetrado. Através do copo milimetrado, a gente sabe a quantidade de água, a quantidade de líquido que tem em um recipiente. Tá certo? Agora vamos ver alguns exemplos de líquidos que são utilizados para a gente medir com litro, tá certo? Por exemplo, o refrigerante que a gente bebe, o leite, o suco, a água, ou seja, todo o líquido que você vê é medido por litro. E qual é a sigla do litro? O L, tá certo? Qualquer dúvida pode falar comigo. Esse é o nosso assunto de hoje. E agora nós vamos para a atividade. Vocês vão abrir o livro na página 251. 251. A primeira questão vem dizendo: seu Aníbal tem uma vaquinha que dá bastante leite. Ligue seu Aníbal, ao instrumento que ele usará para medir a quantidade de leite que sua vaquinha produz. Aí vocês estão vendo a vaquinha e seu Aníbal pegando o leite da vaquinha. Como a gente já aprendeu hoje, qual é o objeto que utilizamos para medir o litro? É a fita métrica? É a balança? É o copo milimetrado? Aí vocês vão ligar qual desses três a gente usa para medir o líquido, tá certo? A segunda questão: marque um X nos produtos que compramos por litro. Ou seja, o que foi que a Pro falou? Como é que a gente mede o litro? É através de quê? Então, qual é o produto aí da imagem que a gente compra por litro? É o leite, é o suco, é a maçã, é a água? Então, o litro, a gente mede o litro pelo líquido. Então, qual desses aí é líquido? Qual desses não é? Tá certo? Então, meus amores, essa foi a atividade de hoje. Fiquem com Deus. A Pro está morrendo de saudade. Um beijo no coração de todos, tá bom? E até a próxima aula.